Olá, grande abraço a vocês, telespectadores e internautas que acompanham o canal 23. Nós estamos de volta com o programa especial do DAEP. O DAEP que todo mês traz para vocês informações importantes para fazer com que os contribuintes, que a comunidade possa sempre estar satisfeita com os serviços que esta importante autarquia de Penápolis presta para toda a população, né, já que é referência nacional e não por que dizer até mundial nos serviços prestados em nossa cidade. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu peço que vocês tenham bastante atenção para esse assunto, que é a atualização de dados cadastrais. Esse nome é meio burocrático e administrativo, mas ele é muito importante. E vocês que adquirem terreno, que mudam, locam uma casa, vocês que compram imóveis, vocês precisam estar bem atentos na atualização de dados cadastrais. Tem gente que pensa que compra um terreno, corre na prefeitura, atualiza os dados só preocupadas aí com o imposto predial territorial urbano, e não é assim. Junto conosco aqui, hoje, nós vamos falar sobre isso com a nossa diretora administrativa financeira do DAEP, a Vera Lúcia Nogueira, e também, ao lado da Vera, a Silvana Souza da Silva, a chefe dos serviços de renda. Eu já começo aqui cumprimentando a Vera. Muito prazer em tê-la aqui conosco, Vera, para falar desse assunto importante, juntamente com os telespectadores e internautas. Nós queremos agradecer a oportunidade de poder estar esclarecendo, tirando algumas dúvidas de usuários, né, do sistema de saneamento do município de Penápolis. O assunto de hoje é um assunto de extrema importância, é assunto do dia a dia do DAEP, onde que a gente se depara com muitos transtornos por conta dessa falta de comunicação entre o usuário e o DAEP para atualizar seus dados cadastrais. Então, nós estamos aqui à disposição para tirar dúvidas com relação a isso, dizer que a atualização cadastral dos dados cadastrais de cada imóvel do DAEP é muito importante. O DAEP possui um cadastro de todos os usuários que são servidos pelo sistema de saneamento, e a atualização desse cadastro faz com que estreite o nosso relacionamento com o usuário, evita maus entendidos, né? Porque hoje ocorre muito de uma pessoa adquirir um imóvel, fazer uma transação de compra e venda, principalmente de terreno vago, que é a maioria dos problemas que a gente tem, de não comparecer no DAEP para falar que ele comprou, que ele vendeu aquele imóvel. E normalmente ele teria que requerer uma certidão, antes de fazer a transação, ele teria que requerer uma certidão de dívida, uma certidão de dívida ativa para verificar se o imóvel tem dívida, e isso acaba não ocorrendo, porque eles centralizam muito na prefeitura. E a certidão da prefeitura, ela não abrange o DAEP, até por conta de que os cadastros, lançamentos de IPTU com o sistema de água, eles não são parecidos, eles não são idênticos, não tem como casar uma coisa com a outra, né? E isso dificulta um pouco. Então, a pessoa faz a compra do imóvel, a venda, vai na prefeitura, faz as alterações, esquece o DAEP, depois ele acaba sendo acionado porque tem dívida, né, no final do ano. Em 31 de dezembro, todas as dívidas que não são pagas até o 31 de dezembro, acabam indo para a dívida ativa. E aí ele se depara com uma notificação de que ele está devendo, aí ele vem bravo, dizendo que não sabia da dívida, mas o DAEP não tem como localizar essa situação, entendeu? Então, nós precisamos manter esse canal de relacionamento com o usuário. Essa é uma forma, esse canal é uma ferramenta que o DAEP está utilizando para fazer com que a notícia chegue até a população. Tá ótimo. Vamos agora apresentar a dona Silvana, que é a chefe de serviços de rendas. Prazer em tê-la conosco também, Silvana. Vamos falar dessa parte burocrática. Ninguém gosta muito de burocracia, né, Silvana? Ninguém gosta muito, mas é necessário, né? São informações importantes que é necessário chegar ao público, né? Ao cidadão penapolense, para manter os seus dados cadastrais do imóvel no dia, mesmo se ele fizer também um desmembramento, uma modificação. É importante estar levando essas informações para o DAEP, para a gente manter os dados atualizados.
para que a correspondência do imóvel possa chegar até ele eficientemente. Tá certo. Então vamos começar aqui perguntando o seguinte. Vamos entender que a Vera já explicou como funciona. Atualização de dados cadastrais na prefeitura não tem nada a ver com a atualização de dados cadastrais no DAEP. Então são duas situações que o comprador de imóvel, quem está locando o imóvel, que queira passar a conta para o seu nome, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, são duas atenções que tem que ter cuidado especial. Exatamente. Vera, qual é, então, vamos começar do início, qual é a orientação quando alguém vai comprar um terreno ou um imóvel? O que a pessoa tem que fazer? Então, a primeira orientação que a gente dá com relação à questão da parte dos lançamentos de cobrança do DAEP é que ele se dirija no DAEP, identifique o imóvel que ele está comprando, que ele está vendendo. Nós temos uma equipe preparada para dar essas informações. No momento que ele comparecer no DAEP, ele já vai verificar, nós já vamos verificar se o imóvel que ele está adquirindo ou vendendo está com dívida. Uma outra alternativa que ele tem também é usar a agência virtual do DAEP. No site do DAEP nós temos um link lá da agência virtual, que ele pode solicitar a certidão de dívida ativa, que se ele não tiver nenhum débito, ele vai poder emitir a certidão dele. Se ele tiver, ele não emite, então ele tem que se dirigir ao DAEP, né? Então nós temos no nosso site www.daep.com.br, ele pode acessar a agência virtual e tem vários serviços que a gente presta para a população, que se ele tem dificuldade de comparecer lá na nossa central de atendimento, ele pode acessar o site. Nós temos canais de telefone, o 0800, canais direto que ele possa estar ligando lá para a gente atendê-lo. Bom, vamos colocar aqui, Jair, coloca na tela, por favor, a imagem do setor de atendimento do DAEP. Nós estamos vendo aqui, está lá o token lá na frente do DAEP, né, o luminoso. Essa é a parte de entrada, né? Essa aí é o toque, né? Isso, essa é a fachada da área do setor administrativo do DAEP. Fica à frente dos portões antigos de entrada do DAEP, inclusive muito bem localizado hoje, com amplo espaço lá dentro, muito confortável para atendimento do público. E nós vamos e vocês estão vendo a fachada. Vamos já ver lá na frente outras fotos, Jair, da parte interior desse. Está aí um outro toque aí do DAEP. Está aí o atendimento. Hoje o DAEP presta um atendimento com muito conforto e com muita atenção, todo informatizado, para que você vá até o DAEP pedir essa certidão negativa importante na hora da compra, ou então que você solicite pelo site do DAEP, conforme orientou a Vera, né? A Vera, que é diretora administrativa e financeira do DAEP. Vocês estão vendo aqui algumas imagens de atendimentos a contribuintes que vão até o DAEP prestar serviços, pedir a prestação de serviço. Tem lá a situação de senha também, né? O pessoal tira a senha, fica aguardando. O tempo de atendimento não é demorado, é rápido. Pode voltar aqui para a gente, Jair? Vamos falar para o telespectador, Silvana, as consequências, piores consequências, caso ele não atualize os seus dados. A falta de atualização dos dados cadastrais pode implicar, se o imóvel que ele está adquirindo pode ter alguma dívida, pode ter débitos junto ao DAEP, né, dos tributos que são lançados, e ele não tomando ciência disso, no final do ano, em 31 de dezembro, esses débitos não pagos, eles vão para a dívida ativa, são inscritos em dívida ativa e depois, posteriormente, vão para a cobrança judicial junto ao fórum. Ele vai receber uma notificação judicial. Se o dado tiver atualizado, essas informações dessas contas vão chegar para eles antes, ele vai tomar ciência disso antes. Senão, isso vai gerar um transtorno para ele, porque ele vai receber uma notificação do fórum. Né? Então, quer dizer, complica muito a vida da gente, né? Eu inclusive, também já comprei terrenos e não fiz essa verificação no DAEP. É um erro, é uma falha grave mesmo. Muito importante que essa informação seja passada.
Os que eu comprei, eu só fui na prefeitura. Eu não fui no DAEP. Então é muito importante que o telespectador saiba que, além de ir à prefeitura, tem que ir ao DAEP também. Geralmente, a gente teria que... Vocês pedem, Vera, para as empresas que fazem loteamento, exigir nas vendas de transferência de terreno que tenha a certidão negativa do DAEP também? Acontece assim, quando vai ser incorporado um loteamento novo no sistema do DAEP, então existe um processo de aprovação do loteamento. Então, quando o loteador vai entregar o loteamento para o DAEP receber a infraestrutura, ele já quitou a taxa de manutenção de rede de terreno, mas ele já entrega para a gente cópia dos contratos de venda que ele já fez, né? Então, aí começa do zero o lançamento da tarifa. Agora, quando alguém compra um terreno, por exemplo, que não é um loteador... E que não acabou de pagar ainda. Então, independente dele acabar de pagar o terreno ou não, para nós, se tem dívida, a dívida existe. Aí, por que nós precisamos da atualização de endereço, telefone? Porque antes de ir para a dívida ativa, nós temos um trabalho diferenciado que a gente faz no DAEP. Quem tem telefone, a gente liga para tentar evitar que essa pessoa seja inscrita na dívida ativa. Mesmo escrevendo em dívida ativa, antes de ir para o fórum, a gente faz um pente fino pelos nomes, porque Penápolis é uma cidade que todo mundo se conhece. Então, a gente tenta ligar para a pessoa e, às vezes, a gente tem sucesso, né? E, normalmente, as empreiteiras, por exemplo, as construtoras, elas já são orientadas a vender o terreno, oriente a pessoa para ir no DAEP. Outra segmento que contribui muito com a gente também são as imobiliárias, né? Quando entra inquilino, sai inquilino, as imobiliárias já fazem esse trabalho, né? Mas a maioria são os terrenos vagos mesmo. Vamos agora falar um pouquinho, Vera, do que precisa, quais são os documentos. Vamos passar agora para a Silvana, né, Silvana? Você pode responder para a gente quais são os documentos necessários para a atualização dos dados? Sim. Bom, a pessoa tem que se dirigir à central de atendimento ao cliente, né? Munidos da escritura de compra e venda do imóvel. Se ela não tiver escritura registrada, ela pode estar levando contrato de compra e venda para estar atualizando os dados. E, se for imóvel locado, contrato de locação. Quando é imóvel locado, Silvana, a dívida fica no nome do inquilino. Se o inquilino não paga, ou fica no nome do imóvel, fica no endereço do imóvel, como funciona isso? Na realidade, o débito recai sobre o imóvel. Se o inquilino sai do imóvel e não paga, a responsabilidade do débito é do proprietário. Então, por exemplo, aquele problema que tem, às vezes o proprietário fala assim, não quero que você coloque no seu nome uma conta de água ou de luz, não vai influenciar em nada um débito pendente. Não vai. Na realidade é assim, normalmente quando faz a locação de uma casa, a pessoa quer que a conta de água saia no nome dele, mas só sai como usuário. O nome do proprietário, ele permanece como proprietário do imóvel, só sai naquele período que o inquilino estiver no imóvel. O que a gente orienta os proprietários e as próprias imobiliárias? Antes, o inquilino vai sair da casa, procure o DAEP, verificar se ele não está deixando dívida, né? Para evitar esse tipo de coisa, porque se o inquilino sair da casa, o DAEP não cortou a água no período que teria para cortar, a dívida existe, o proprietário do imóvel responde pela dívida. Você falou da agência virtual. Pela agência virtual, você pede a certidão de negativa de dívida. Ela tem custo? Não, não tem custo. Não tem custo. Não, ele imprime a certidão, a segunda via ele pode imprimir também de conta. De repente ele recebeu, porque a nossa emissão de conta é simultânea. Faz a leitura, já entrega a conta. A pessoa perdeu a conta, ele pode requerer a segunda via pelo site, sem nenhum problema. Entendeu? Ele requer pelo site, já imprime pelo site, sem custo nenhum? Já imprime pelo site, sem custo. E se ele for pedir essa segunda via na agência de atendimento? A gente imprime lá também. Sem custo também? Sem custo. E agora eu queria falar, que mais serviços a agência virtual presta, Vera? Olha, tem essa questão da emissão da segunda via de conta, tem a emissão da certidão negativa,
Ele também pode, ele quer fazer uma reclamação, se ele não quiser usar o telefone, não quiser ir na central de atendimento, tem um espaço na agência virtual que ele pode fazer a reclamação, que ele pode fazer sugestão, e a gente responde por e-mail também. Se ele fizer essa reclamação ou sugestão na agência virtual, ele também vai ter a mesma resposta pelo mesmo modo. 0800 170 195? 0800 17 0195. Eu emendei, ou 170 0195. eu emendei, né? Emendei os números. Ô Vera, desculpa, ô Silvana, vamos você agora. Canais de comunicação do DAEP hoje. Existe a agência virtual. Então, a agência virtual, nós temos o 0800, né, que a Vera acabou de falar o número, e tem também as linhas diretas com atendimento, que é o 3654-6105, 3654-6104. Esses são os telefones diretos. São os telefones. E você encontra no site o 3654-6100 também, né? Isso. O 6100, ele cai direto na telefonista. E se o usuário ligar no 3654-6104 ou 6105, cai direto no atendimento. Entendeu? Então, às vezes, eles ligam direto no 6100, e às vezes tem muita ligação e acaba demorando um pouquinho. Se ele liga direto, a rapidez no atendimento é maior, entendeu? Então vamos ligar 3654-6104 e 3654-6105. Horário de atendimento ao público? Das 8 às 17 horas, sem interrupção para o horário de almoço. Funciona normalmente. Então tá joia. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês, dizer que essas informações são muito importantes para o consumidor, para o contribuinte. Eu, principalmente, também tinha algumas dúvidas, alguns equívocos, e agora nós já estamos sabendo que é muito importante essa atualização de dados cadastrais junto ao DAEP, independente da atualização também, que é importante na Prefeitura Municipal. Vera, gostaria de agradecer a sua presença, ver se você volta mais vezes aqui para conversar com a gente. Nós é que agradecemos, né? A gente agradece, gostaria de dizer para você, contribuinte, para você, usuário, que você é importantíssimo para nós, né? Que a gente quer prestar um serviço com qualidade, o DAEP sempre se pautou em atender bem o usuário. E a gente quer continuar fazendo isso, motivo do que porque nós estamos aqui e pretendemos continuar divulgando ainda nesse espaço outras coisas que a gente tem de interesse do usuário e que na oportunidade certa a gente vai voltar aqui para estar falando. Tá ótimo, Silvana. Você também, muito obrigado por ter vindo também esclarecer esse importante assunto. Muito obrigada, e queria deixar aqui a todos os contribuintes que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, reclamação, para a gente estar aprimorando o nosso trabalho, estamos à disposição lá na central de atendimento ou pelos telefones também. Então é isso aí, gente. Central de atendimento, agência virtual pela internet, a central de atendimento que você tem diretamente lá no DAEP, na frente da entrada antiga do DAEP, vocês viram aí as imagens que nós passamos, né, da fachada do interior. Vocês vão ser sempre muito bem recebidos com eficiência, porque o DAEP se pauta muito pela eficiência dos serviços prestados. Lembrando a vocês novamente da atualização cadastral, que é muito importante, que foi a pauta que nós discutimos hoje aqui, que nós trouxemos para poder informar vocês melhor nas compras de imóveis, nas compras de terrenos, até nas locações de imóveis. Vamos sempre ver se tem dívida ativa, dívida naquele terreno, ou ativa ou não, né? Se tem dívida naquele terreno, vamos procurar sanar as dívidas, vamos procurar sempre atualizar os dados, para que ninguém saia insatisfeito e ninguém precise pagar aí pelo erro do outro. Tá certo? Voltamos oportunamente com mais uma matéria importante do nosso Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, o nosso DAEP.